Quando chegou a Manchester parecia viciado em sorrir. Vestia um casaco Moncler e um carisma contagiante. 14 meses depois ficou sem as boas energias, a esperança e o emprego. Ruben Amorim foi despedido do Manchester United e é à saída do treinador português que este episódio especial do No Princípio Era a Bola se vai dedicar. O meu nome é Francisco Martins e tenho comigo o Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Francisco. Olá, o Rui também e um abraço a todos. E o Rui Malheiro. Viva, Rui. Viva Francisco, viva Tomás e cumprimentos a todos que nos ouvem. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Ruben Amorim deixou o Manchester United ao fim de 63 jogos, dos quais ganhou apenas 24. Perdeu a final da Liga Europa para o Tottenham, naquela que foi a maior hipótese que teve de ganhar um título. No momento da despedida, ocupava o 6º lugar da Premier League, com os mesmos 31 pontos do Chelsea e apenas a 3 do Liverpool. Rui Malheiro, qual foi a pegada deixada por Ruben Amorim no Manchester United? É uma pegada dolorosa. Eu vou pegar numa expressão do Tomás ontem, porque eu creio que foi isso que Ruben Amorim tentou levar numa primeira instância para Manchester, que é a questão da esperança e da convicção, e isso pareceu-me ser a maior marca que acabou por deixar, mas depois muito do seu discurso, e principalmente no final da época passada e agora, nos últimos tempos, tem sido um discurso muito mais ligado ao sofrimento, a tentar aguentar as dificuldades que acabaram por originar a querela, e é sobretudo isso que acaba por marcar a sua saída. É uma saída em querela que acaba por agradar quer ao treinador português, quer à administração do Manchester United. Agora, aquilo que acaba por ser mais surpreendente é que não foram os resultados que ditaram o afastamento de Ruben Amorim, e acabou por ditar muito mais aquilo que ele disse após o jogo com o Leeds United, e que pareceu, aí tal como o Tomás e eu ontem dissemos, o ponto final numa relação, e até se vê, pelas imagens que nós fomos recebendo ao longo do dia de ontem e da manhã de hoje, um Ruben Amorim claramente feliz, que até, tal como estávamos a falar há bocadinho antes de entrar, sorridente, e já não o víamos assim, se calhar, há muitos e muitos meses. Tomás, saiu um peso de cima de Ruben Amorim? Neste momento, claro que há uma sensação de alívio, mas imagino que se não for hoje, há de ser em breve, também haverá uma sensação de missão falhada por vários fatores, obviamente com culpas próprias, mas também com culpas externas ou da estrutura que teoricamente iria suportar Ruben Amorim, que acabou por roer a corda. Nesse sentido, parece-me que Ruben Amorim e o United tinham um desafio estabelecido por fases, mas o clube e o treinador, por consequência, nem sequer chegaram à terceira fase. E a primeira fase foi aquela entrada em novembro, quase para modo de sobrevivência, para fazer uma marca muito inicial na ideia de transformação do clube. E de facto as coisas não correram muito bem. Podiam ter corrido melhor se tivesse vencido a Liga Europa. Era um título, não deixava de ser um título, dava o prémio para a Champions, que se calhar até podia ser negativo, mas enfim, isso é o campo do se. Aliás, o próprio treinador chegou a falar disso abertamente. O United não estava preparado para jogar Champions e Premier League, se calhar em vez de estar em sexto, estava em 13º. Não sabemos, mas fica obviamente no ar. A segunda fase foi esta temporada, em que, já tendo algum tempo de trabalho, conseguiu melhorar o Manchester United, na medida em que também pôde ter alguns reforços que acrescentaram na maior parte dos casos. Espera-se mais de Sesco, obviamente, mas Mateus Cunha, Mbombo, o Lamans também, o próprio Heaven, que é um jogador ainda verdinho, mas com algum potencial e que já tinha chegado na fase anterior para reforçar a equipa do United. Mas não chegámos à terceira fase, em que seria de facto uma melhoria a longo prazo, já com uma exigência superior, com um plantel mais à imagem de Ruben Amorim, e não na última conferência de imprensa, mas na conferência antes do jogo com o Leeds, aliás, antes do jogo com o Newcastle, assim é que é, para o campeonato. Para jogar num 3-4-3 perfeito, precisamos de muito tempo e de muito investimento, e já percebi que não vai dar. Não estou a citar, mas foi algo deste género. E este terá sido o momento de ruptura, porque a conferência pós-Leeds já é um tomem lá a minha toalha e façam o que quiserem com ela. Este terá sido um momento de ruptura,
quando o Ruben Amorim percebeu que esse tal 3-4-3, e essa é uma opção do treinador também, iremos discuti-lo seguramente, é uma opção do treinador, mas não houve nem o tempo, nem o nível de investimento suficiente para que ele pudesse entrar verdadeiramente em Old Trafford. E a principal razão para o despedimento de Ruben Amorim, segundo vem sendo divulgado pela imprensa britânica, foi a falta de adaptação, uma forma subtil de dizer que devia apostar noutro sistema tático, não o 3-4-3. Amorim ainda fez algumas experiências com uma linha de 4 defesas No contra tal o jogo com o Newcastle. e com o Wolverhampton também. E Tomás, nestes dois exemplos de jogos em que Ruben Amorim utilizou a linha de 4, viste razões para acreditar que o caminho era aquele? Como ponto prévio, parece-me claro que o tal 3-4-3 não era o sistema que cabia melhor ao plantel do Manchester United, nem na época passada, nem nesta época, embora houvesse mais soluções para que isso pudesse acontecer. Desde logo porque o Dorgu não correu muito bem, até ver ter sido uma aposta não completamente falhada, mas também longe de corresponder àquilo que o United acharia que o jogador poderia dar enquanto ala esquerdo, porque com dois médios apenas nem sempre há a devida capacidade de controlar o meio campo, tendo por exemplo um terceiro médio, se calhar com mais espaço para o Kobe Mainoo, que também foi um dos temas mais sensíveis desta liderança de Ruben Amorim, até pela ligação do jogador ao clube e vice-versa. Portanto, aí parece claro que o 3-4-3 que tínhamos visto no Sporting, mas também, se quisermos, naquela passagem pelo Braga, por exemplo, e que era a marca do treinador, precisava de facto de muito tempo e de muito investimento. O raciocínio está certíssimo. A dúvida é, no fundo, e se calhar o Ruben Amorim falará disso depois, porque é que em janeiro, dezembro de 2025, 26, é que houve de facto essa conclusão? Será que foi do próprio Ruben Amorim? Será que veio da estrutura para Ruben Amorim? É um ponto de interrogação para o qual não temos resposta, mas também não temos resposta para a tal mudança de estrutura. Foi algo pensado? Foi algo que o Ruben Amorim queria usar mais vezes daqui para a frente? Ou foi apenas a tentativa de provar alguma coisa internamente e até ao próprio plantel? Mais uma vez, não sabemos. O United contratou um treinador com uma ideia de jogo e com um sistema próprio. Bem ou mal, essa opção foi seguida na altura e não por acaso ouvimos Ruben Amorim na hora da despedida dizer que entrou para ser o manager. Isto é, para pensar e estruturar o plantel do Manchester United, o rumo do Manchester United, a forma de jogar do Manchester United. Podemos sempre dizer que o treinador tem de se adaptar. É óbvio, claro que sim. Mas se o Manchester United contratou um treinador com uma ideia tão própria, também deveria saber que Ruben Amorim não iria largar essa ideia. Depois podemos chamar o treinador teimoso ou convicto, enfim, depende muito dos resultados, não é? Porque se corre bem é convicto, se corre mal é teimoso, mas de facto o futebol atual também se orienta muito para isto, para uma ideia própria, para uma ideia aplicada ao contexto. Essa ideia realmente não funcionou no Manchester United, mas o clube também deveria pensar porque é que não tem o nível de paciência, o nível de convicção para aliar-se ao treinador, seja ele quem for, porque o próximo se calhar vai ser vítima da mesma coisa. De facto, Rui Malheiro, há aqui duas escolas de treinadores. Há aqueles que estão constantemente a ajustar a sua equipa em função do adversário e há aqueles que têm uma ideia muito convicta e própria e que a vão desenvolvendo até à exaustão. E Ruben Amorim claramente encaixa-se mais na segunda família. Na segunda, obviamente. Agora, é exatamente como o Tomás dizia há pouco, a questão aqui também passa pela escolha do Manchester United. O Manchester United, quando faz a sua lista de treinadores preferenciais, e estávamos a falar da sucessão do Eric Ten Hag e sobretudo do período em que o Van Nistelrooy acabou por assumir o comando técnico da equipa, e reparem que até nessa altura, fruto também de algo que é muito importante na equipa do Manchester, que são os lobbies por trás do clube, que têm muita influência por dentro, e hoje em dia já não há um peso tão grande na tomada de decisão do Alex Ferguson, mas há muito a questão do antigo jogador, e foram vários antigos jogadores a defender a continuidade do Ruud van Nistelrooy. Agarrados a uma fórmula de sucesso, que já não existe. O problema é esse. Não existe. E esse é um dos grandes problemas, é que a equipa do Manchester United, do clube Manchester United, vive preso claramente a um passado que não é repetível, e não é tão repetível que o teatro dos sonhos hoje em dia é um teatro de pesadelos. E olhando para aquilo que tem sido
o período, e já são 12 anos e meio sem Ferguson. Vamos para o 11º treinador da equipa do Manchester United, e se fizermos o exercício inverso, ou seja, de Ferguson para trás, para haver 11 treinadores, temos que olhar para 1937, portanto, quase um século de distância, são 80 anos, mas é quase um século de distância. Isto comprova que há aqui uma tentativa, e acho que o Solskjaer foi a maior imagem, mas também houve a tentativa do Giggs ser treinador principal, ainda assim, e já tendo sido há algum tempo, foram mais de 2 meses do Giggs como interino. Houve também a tentativa de fazer do Carrick também este tipo de treinador da casa, como houve do Van Nistelrooy, como vai haver agora do Fletcher. E a questão é, será o Fletcher está preparado para treinar o Manchester United? Vai trazer alguma coisa de novo? Ele tem aqui a tal questão, ele fez parte de equipas técnicas anteriores, mesmo não tendo um papel principal, ou se quiseres mesmo, o papel secundário principal não lhe pertencia. Ele vem da equipa técnica do Sub-18. Há alguma coisa diferenciadora na equipa técnica, no futebol da equipa do Sub-18 que ele vai trazer para esta equipa principal? Não me parece. Há o efeito nostalgia também, que vale É o sempre efeito qualquer nostalgia, coisa. é exatamente isso. Tu não estás a ir buscar o treinador do futuro do Manchester United, estás a ir buscar um jogador que teve 13 anos de futebolista no Manchester United, nem sempre foi titular, para para quem é mais novo, mas conquistou 5 campeonatos, uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma taça da Inglaterra, 3 taças da Liga, foram 342 jogos, mas não é isto que vai fazer o clube ganhar. E aquilo que me parece é que há uma franja de ex-jogadores do clube que vive um bocado, se quiseres, nesta realidade paralela, juntamente também com a direção do clube, e que tem influência sobre as tomadas de decisão da direção do clube, que está a procurar um caminho completamente equivocado. Percebo perfeitamente que o Ruben Amorim pudesse ter sido dispensado no final da época anterior pela falta de resultados, acharia claramente precoce, mas a verdade é que eu tenho que olhar, e agora para janeiro de 2026, que o trajeto do Ruben Amorim em termos de resultados é claramente insuficiente. Pós-Ferguson é o treinador com uma menor média de pontos, e sobretudo, se olharmos para o período de Premier League, desde que o Ruben Amorim é treinador, o Brentford, o Brighton, o Everton, o Bournemouth, o Fulham e o Forest têm mais pontos conquistados que a equipa do Manchester United, e excluindo as equipas que subiram de divisão, ele só consegue bater o Tottenham, com quem perdeu a final da Liga Europa, e esse foi um ponto também para mim importantíssimo, porque poderia ser a alavanca para uma nova temporada, ainda que esteja totalmente de acordo com o Tomás. Não me parece que esta equipa do Manchester United, e falo principalmente do plantel do Manchester United, tenha recursos para disputar duas competições, e vê-se mesmo pela forma como está a abordar a Premier League e aquelas que eram as opções de Ruben Amorim nos dias de hoje, face às contrariedades, quer da presença de jogadores na CAN, quer à questão das lesões, que acabam por ser determinantes também para ele ter tentado ali, principalmente no jogo diante do Newcastle, com sucesso, mas depois diante do Wolves, a tal mudança de estrutura, que é uma estrutura em que ele não se sente confortável, é uma estrutura que eu acho que não acredita, mas a verdade é que há um modelo que é, digamos que uníssono em termos de carreira de Ruben Amorim, que foi sofrendo, e bem, principalmente na fase do Sporting, mudanças pontuais que ajudaram a tornar a equipa mais forte, mas a gênese disto tudo, e tenho que remeter-me para aquilo que foi o podcast pós-saída do Ruben Amorim, em que nós falamos imenso sobre isso. Eu volto a frisar, eu percebo a questão do TGV, percebo a questão do imenso dinheiro que vai receber por mês, e eu creio que essa nem sequer foi a prioridade do Ruben. Eu acredito perfeitamente que se o Ruben, e essa era a minha ideia, e acho que era o melhor para a carreira do Ruben, o Ruben continuava ao serviço do Sporting, iria ser campeão como foi Rui Borges, mas do meu ponto de vista com mais facilidade ainda do que Rui Borges foi, independentemente de depois poder surgir ou não uma crise de lesões, tal como sucedeu com Rui Borges. Acabaria por sair
em grande do Sporting, não com aquilo que acabou por criar, porque alguns adeptos não lhe vão perdoar a forma como saiu, na altura que saiu, e sobretudo a sucessão que aconteceu no Sporting e os resultados da primeira sucessão que houve. Estou a falar concretamente do João Pereira, e sobretudo tinha uma saída limpa e claramente flamejante do Sporting, como o rosto do renascimento do Sporting, secundarizando nesse caso o presidente Frederico Varandas, e com isto vai para em novembro do ano, aliás já há 2 anos, para um projeto que, do meu ponto de vista, e creio que o Tomás na altura também concordou comigo, dificilmente poderia ter resultados imediatos. E todos nós sabemos, e o Ruben Amorim ainda mais do que nós, que a questão do projeto no futebol esgota-se muito rapidamente, mas ainda se esgota mais rapidamente num clube como o Manchester United, que se tornou claramente num cemitério de treinadores, numa abordagem muito rápida ao pós-Ferguson, e Ferguson teve 9.733 dias como treinador do Manchester United, e o clube ainda está preso claramente a isto e à própria ideia até de jogo do Ferguson, que se E ele calhar já não próprio faz. demorou vários anos até levar o United ao sucesso, o que não deixa de ser curioso. Exatamente. Mas E não esse é havia um tanto ruído à ponto. volta. Não havia Era outra ruído, altura. é exatamente isso. E isto comprova aquilo que mudou o futebol inglês da década de 80, que o Tomás estava a afirmar e muitíssimo bem. Foram vários anos de insucesso de Ferguson, mas nunca ninguém o questionou. Mas hoje em dia, e com o avolumar de chicotadas psicológicas na Premier League, no Championship, tudo se torna muito mais efêmero. E vejamos, Moyes teve 295 dias, Giggs 68 dias, Van Gaal 679 dias, Mourinho 900 dias, é o treinador com melhor média pontual e que mais troféus conquistou, e sobretudo conquistou o troféu mais importante que o Manchester conseguiu desde 2013, que foi a Liga Europa. Solskjaer entra numa primeira fase, 99 dias como treinador interino, e acaba por ficar a mais 969, se não estou equivocado. O Carrick está a 13 dias, o Rangnick está a 179 dias, que acabam por ser provavelmente os mais polémicos de todos, porque acabam também por envolver Cristiano Ronaldo e as críticas que Cristiano Ronaldo teceu. Cá está a busca do tal treinador diferenciado, o Erik ten Hag, que eu creio que também, à semelhança do Ruben Amorim, não teve a melhor, digamos, por parte da estrutura, a melhor proteção possível, e também o pensar do jogo por parte do Erik ten Hag não foi acompanhado pela direção técnica do clube, e depois a tal questão do Van Nistelrooy foi ali uma entrada envenenada até para o próprio Ruben Amorim, pela proximidade que o Van Nistelrooy tem com antigas estrelas do clube e também pelo carinho que recebe por parte dos adeptos. Mas a verdade é que também, se olharmos, Van Nistelrooy, as coisas correram relativamente bem no Manchester United, que lhe abriu a porta à possibilidade de continuar como treinador principal na Premier League, e depois acabamos por ver que era quase, e não quero ser insultuoso, muito longe disso, com o antigo internacional neerlandês, mas a verdade é que comprovou que não é técnico da Premier League. E cá está. E depois chegamos aos 420 dias de Ruben Amorim, e isto é um clube claramente sem rumo, que se tornou num cemitério de treinadores e que vive claramente do passado. Mas então, Tomás, o projeto do Manchester United, se é que ele existe, volta à estaca zero. Sim, porque o Darren Fletcher, que eu imagino que fica até ao final da temporada, agora vai simplificar as coisas. Vai jogar para o resultado, que é algo que o Ruben Amorim tentou não fazer. E isto leva-nos a 3 grandes questões estruturais que vão muito para lá do trabalho do treinador. Um deles, já falámos, é o ruído à volta. É um clube completamente insuportável no dia-a-dia, pela dimensão, obviamente, mas também porque todos os comentadores afetos ao clube, e que são, na maior parte, ex-jogadores, não por acaso, poucos deles deram treinadores de topo, desde Rooney, a Ferdinand, a Neville, etc. Poderíamos continuar, o Roy Keane também, não faltariam exemplos. Todos estes têm mais ou menos palco na esfera do comentário inglês, e que não deixam efetivamente o clube largar-se do passado. Aliás, se nós ouvirmos as declarações, dizem-nos que o ADN do United é aquele jogo simples, de poucos passos, de chegada rápida à frente, para aproveitar o espaço, as qualidades dos extremos, dos avançados. Certo, isto resultava perfeitamente na altura de Alex Ferguson. Mas a Premier League mudou muito.
A Premier League mudou muito, as adaptações aos adversários existem cada vez mais, blocos baixos que são dificílimos de ultrapassar, com linhas de 5, com linhas de 6. Há 2 fases de transformação da Premier League. Uma delas é quando Mourinho chega, já na sequência do trabalho de Wenger, que deu um toque mais continental, de profissionalização, de métodos de treino inovadores dentro do contexto inglês, e não por acaso Ferguson já ficou um pouco azedo naquela altura, e são mais do que conhecidas as quesilhas, quer com Mourinho, quer com Wenger, de diversos tipos. E depois quando chega Guardiola, e nem o próprio Guardiola teve um impacto tremendo logo no início, ainda teve ali um periodinho de adaptação. E a partir daí, a partir da chegada de Guardiola, passámos a ver equipas de Premier League que andam a bater nos 95, 100 pontos, que têm um nível de perfeccionismo absurdo e que levam outros atrás, porque entretanto Guardiola já se desdobrou em Arteta, em Maresca, em Company, enfim, noutro palco, mas com muitos tentáculos, vá lá, que o guardiolismo deixou, e portanto não é possível vencer na Premier League com uma receita de simplicidade tal que funciona quase em piloto automático, que era um pouco o que o United conseguia, e com isto não estou obviamente a retirar mérito a ninguém, mas eram outros tempos, simplesmente isso. Este é um grande ponto de dificuldade do Manchester United, este ruído, esta necessidade de olhar mais para trás do que para o futuro. O segundo ponto é que o clube não joga Champions. O clube tem a grandeza de nome, de massa, mas não tem a grandeza desportiva neste momento, e essa falta de grandeza desportiva leva a que não consiga contratar os jogadores da primeira prateleira do futebol internacional. Portanto, tem de ir pelo recrutamento. E o recrutamento nem sempre tem sido perfeito, dinheiro gasto, mas que nem sempre se traduz em melhorias efetivas do plantel e da qualidade de jogo, com jogadores que façam verdadeiramente a diferença. E isto não tem só a ver com o clube, também terá em alguns casos a ver com os jogadores em si, que não conseguem lidar com a exigência, mas acontece na última década, então temos inúmeros exemplos disto que estamos a comentar. Depois, um terceiro ponto é que, efetivamente, o United tem um desafio de construir uma ideia de jogo de equipa grande, mas não tendo jogadores para isso, nem se calhar a vontade de seguir esse rumo. E isto era o que o Ruben Amorim tentou fazer, às vezes bem, às vezes mal, mas se formos ver as primeiras entrevistas, quando chegou à Inglaterra, diz que o United era uma equipa muito voltada para o jogo de expectativa e contra-ataque, ou de ataques rápidos, mas entregava muita bola ao adversário. A questão da fisicalidade também foi uma tecla que bateu muito. Exatamente. No fundo, jogando como uma equipa de meio da tabela. E isto é tentador, porque se calhar dá mais resultados no imediato para que o Rashford tenha umas corridas, para que o Garnacho tenha umas corridas. Não por acaso, ao lado da falta de compromisso e de atitude competitiva, segundo os padrões de Ruben Amorim. E isto é discutível, não estamos lá para perceber ao certo tudo o que envolvia. Mas também houve uma tentativa de moldar a equipa para um jogo mais dominante, porque só assim é que o United ia conseguir fazer consistentemente top 4, lutar por títulos mais à frente. Este era o trabalho que tinha de ser feito, e terá de ser feito, seja por Ruben Amorim, que já não vai conseguir, seja por outro qualquer. Se calhar o Darren Fletcher agora vai meter a equipa com 35% de posse de bola, explorar o contra-ataque e vai ganhar 3 ou 4 jogos. O problema é que, a longo prazo, isto não vai resultar em nada. Foi um pouco o que aconteceu na fase do Solskjaer também. Um treinador prático, pragmático, com a tal escola Ferguson, mas que não mudou o clube para que ele desse passo em frente e se estabelecesse como uma potência na Premier League. E a estrutura do United, apesar de tudo, tinha motivos para acreditar naquilo que eram os conselhos de Ruben Amorim em relação aos jogadores que eventualmente sugeria ou que selecionava, porque Mbeumo e Mateus Cunha tiveram impacto, marcaram 10 golos dos 30 golos que a equipa tem na Premier League sem ser de grande penalidade. Isto significa que com os seus jogadores Ruben Amorim estava a mostrar resultados. Sim, o tema do modelo de jogo tão específico é que também envolve um modelo de jogador muito específico para fazer face às diversas funções dentro daquele modelo do treinador português. E para contextualizar, também dizer que um dos fatores que levou à saída de Ruben Amorim, segundo vem sendo divulgado, é precisamente a questão das transferências e a perspectiva que o treinador tinha de receber reforços em janeiro, e que não era a mesma perspectiva que a estrutura tinha, e em específico, em particular, porque Ruben Amorim obviamente queria adaptar esses jogadores e esses reforços ao seu sistema tático, sistema que a estrutura já não acreditava. Precisamente, do que podemos ver de fora, pareceu haver 2 focos de atenção para reforçar o plantel e tentar crescer. A capacidade de adaptação, aliás, a capacidade de já ser impactante dentro da Premier League, e daí a contratação dos jogadores já batidos, como Bomo,
Mateus Cunha, diferentes entre si, mas com valor adicional à equipa. E depois, num outro caminho, jogadores mais jovens, com o perfil desejado, mas que ainda tinham muito caminho para percorrer para chegar ao patamar de elite. Estamos a falar do Lamans, estamos a falar do Yoho, que até está a desiludir, não conseguiu dar o salto que se esperava, embora ainda seja muito jovem. Estamos a falar do Dorgu, também, um ala muito atlético, com um poder de fazer o vai e vem no corredor esquerdo e de atacar a área impressionante, mas com níveis de decisão muito abaixo de um clube grande em Inglaterra. Isto leva-nos a concluir, se calhar o óbvio, é que o sexto lugar não é assim tão mau. No imediato, não sabemos em que lugar é que iria terminar, mas olhando para quem está acima, é muito difícil perspectivar que o United de repente chega ao terceiro lugar, ou mais do que isso. É impensável. Porque a questão de gastar dinheiro, e é verdade que gastou, até, por exemplo, no Sesco, que não está a ter um impacto ao nível do que se esperava, mas todos gastam dinheiro na Premier League. Há poucas equipas que não gastem dinheiro na Premier League, e para ganhar é preciso mais do que isso, é preciso enquadrar os investimentos dentro do tal modelo funcional, em primeiro lugar, mas que permita, ano após ano, crescer de forma sustentada. E não há equipa na Premier League que não tenha feito este trajeto. O Arteta, que já tem muito tempo de trabalho, esteve muito tempo até conseguir deixar o Arsenal dentro da mentalidade, do modelo, do que pretendia em termos de atributos necessários para vencer na Premier League. E ainda não venceu. Está perto, mas ainda não venceu. Guardiola, Mas nunca obviamente, esteve tão perto, como é óbvio. nunca esteve tão perto e é o mais forte candidato, não há dúvidas Claro sobre que isso. sim. O Chelsea, num modelo diferente, mais imediatista, mas também gastou muito dinheiro para contratar jogadores à medida das necessidades de vitória na Premier League e teve sucesso com treinadores que na altura chegaram para o imediato. É o caso de Conte, é o caso de Tuchel também, treinadores que conseguiram, Tuchel na Champions, entenda-se, Isso dar mesmo. essa cara competitiva à equipa. Mas o United não consegue investir para chegar a esses jogadores. São os tais jogadores de primeira prateleira que o Chelsea na altura conseguia contratar, o Guardiola no City também conseguia contratar, embora tenha ido até por um caminho diferente, porque não é o padrão do Guardiola contratar jogadores, sei lá, que estão no Real Madrid ou no Barcelona. Normalmente prefere ir por um caminho mais alternativo, com jogadores que possa trabalhar internamente, e mais uma vez tem sido assim, com o Cherki, desde logo, que foi contratado Isso ao mesmo. Lyon. O Arsenal já consegue contratar à primeira prateleira, mas também não tem querido. O recrutamento é a chave, e o recrutamento no Manchester United não tem funcionado, também porque não há um modelo de jogo. Havia sinais de um modelo de jogo, mas entretanto isso perdeu-se e não sabemos o que vem aí. E parece não existir na Premier League, Rui Malheiro, muito espaço para os treinadores que querem ser managers, gestores, e influenciarem um pouco todas as áreas do clube à sua maneira, porque já no caso do Chelsea, recentemente, também a saída de Maresca se deveu a indicações por parte da equipa médica, que fazia recomendações ao treinador que ele, priorizando as suas opções táticas, acabava por não ouvir. E Ruben Amorim, sabemos que, não colocando em causa a saúde dos jogadores, obviamente, é um treinador que na estrutura gosta de ter uma palavra com toda a gente e de unir os vários setores do clube. E, Francisco, há uma questão que me parece que é muito importante, é o esvaziamento daquela questão do manager à maneira antiga, ou seja, Alex Ferguson foi claramente um manager, e não é novidade para ninguém que na sua fase final como treinador da equipa do Manchester, muitas vezes não era ele que dava os treinos, estava mais preocupado com outro tipo de situação. Agora, a questão é que no futebol hoje em dia, mas principalmente na Premier League, porque é onde se movimenta mais dinheiro, há muita gente a querer ter protagonismo, e isso em muitas situações acaba por prejudicar os treinadores. E repara, o Tomás estava a falar, e muitíssimo bem, como sempre, da questão do investimento que é feito, a política de recrutamento. Nós olhamos para o Manchester City, por exemplo, por ser o maior rival, se quisermos, mas mais citadino em relação ao Manchester United, e percebemos que o Manchester City é até capaz de gastar, nestas alturas, muito menos do que aquilo que o Manchester United gasta. E se olharmos para o período do Ruben, foram praticamente gastos 300 milhões de euros em aquisições. Agora, eu percebo
o Chesco à partida faria sentido. O Mbeumo e o Mateus Cunha também poderiam fazer sentido. Agora, gastar tanto dinheiro, e mesmo o Dorgu ou o Lamans, mas a verdade é que faz sentido gastar tanto dinheiro nestes jogadores quando podias fazer um tipo de recrutamento diferente, e com jogadores ainda mais envolvidos com a ideia do treinador, sobretudo também que se encaixem em termos de estrutura, mas para mim o modelo estará sempre acima da estrutura. E aquilo que vemos é que foi tudo sempre muito curto, ou seja, houve muito, muito gasto em termos de dinheiro, mas se olharmos para o verão, houve claramente a tentativa de formar um tridente ofensivo. E havia jogadores no plantel que acabaram por sair, ou vendidos, ou eu prefiro transferidos, obviamente, ou emprestados. E houve preocupação em perceber se havia um médio, se calhar mais complementar com o Bruno Fernandes. Não havia a percepção que provavelmente a linha de 3 não dava as garantias que o treinador precisava, e cá está. Eu acho que hoje em dia, e creio que a questão do scouting acaba por ser determinante, nem sempre é feita da melhor forma e, sobretudo, nem sempre é feita tendo em conta aquilo que é o modelo de jogo e a estrutura preferencial do treinador. E creio que isso prejudica muito hoje em dia a tal questão do manager, porque aquilo que era antigamente, que era o treinador da Premier League ser ele próprio a fazer negócios, e houve casos em que as coisas correram muitíssimo bem, e podemos falar de Van Gaal, podemos falar do próprio José Mourinho, do Ferguson também, em algumas situações, não em todas as situações, mas houve desastres absolutamente inacreditáveis. Basta falar que um treinador que chegou a passar pelo Benfica, o Graham Souness, quer nos clubes em que passou, em que contratou um jogador que não era jogador de futebol, que era o Ali Dia, e esse é um dos mitos da Premier League. Também no Benfica procurou fazer exatamente o mesmo, e cá está. Há aquela questão, e também já houve um escândalo que afastou alguém da seleção inglesa, e estou a falar obviamente do Redknapp, que depois cria-se esse ambiente dúbio, ou seja, quer ser manager também para quê? E essa questão é uma questão a que está muito presa hoje em dia, porque cada vez menos o treinador tem capacidade para ser manager. E se olharmos para a Premier League hoje em dia, percebemos que Guardiola faz exatamente as duas coisas, mas há a questão que há uma política desportiva que é definida pelo próprio, mas tem escudeiros lá dentro da própria estrutura de futebol. Creio que o Arteta, com o tempo, tem ganho esse espaço para tomar também decisões sobre os jogadores a contratar. Agora, eu admito, e até olhando para aquilo que foi o percurso do Ruben no Sporting, que ele possivelmente era capaz de ter conseguido arranjar jogadores mais baratos e que lhe permitissem robustecer o plantel para jogar dentro do seu modelo de jogo, na estrutura que ele identifica como a melhor e é que se sente mais confortável, que é o 3-4-2-1. E parece-me que essa é mesmo a principal aprendizagem desta passagem de Ruben Amorim por Inglaterra. É que muito dificilmente, fora de Portugal, e não sei se está nos planos um regresso ou não iria por aí, mas parece-me que em termos de projeção internacional, voltar agora a Portugal não seria uma grande jogada Não, para estabelecer-se como um treinador de topo mundial. Mas isso deixamos para outra altura. claro, Mas parece-me que a principal aprendizagem é que dificilmente lá fora vai ter um contexto tão pacífico como aquele que teve no Sporting, em que trabalhava com o Viana, com quem tinha uma relação pessoal, com quem seguramente conseguia estabelecer as pontes necessárias para levar a equipa para onde queria, para levar o plantel para onde queria, para tomar decisões ele próprio. Não quer dizer que fosse o único decisor, mas para ter um peso muito grande nas decisões tomadas e que representavam as tomadas de decisões mais estruturais do clube. Lá fora, seja no United, seja noutro clube, é muito difícil de encontrar uma estrutura que proteja o treinador a 100% por um lado e que o alavanque nas decisões a 100% por outro. Por isso, das duas uma. Ou o treinador também consegue dar um passo ao lado, trabalhando numa estrutura que terá pessoas, idealmente, com pensamentos semelhantes, em sintonia, mas se não vai ser muito complicado
e não é pela questão do modelo, é mesmo pela questão da base estrutural de trabalho para tomar decisões que permitam ao clube crescer e desenvolver-se. Por isso, taticamente, parece-me que o melhor campeonato para Ruben Amorim é o italiano, até pela questão do modelo. Veremos como é que vai voltar, porque não temos a certeza. As paragens normalmente servem para os treinadores refletirem, talvez alterarem algumas coisas que até então eram chave nos respectivos pensamentos e que podem deixar de ser, mas em termos de peso na estrutura é muito difícil de alcançar ou de igualar aquilo que teve no Sporting e que se calhar vai ter noutros contextos quando voltar a Portugal, e isso garantidamente vai acontecer. Este episódio especial fica por aqui. Não se esqueça de ouvir também o nosso programa regular desta semana, já disponível nas plataformas habituais. Antes de nos despedirmos, apenas dar conta de que o Tomás Delfim esteve connosco na Sonoplastia. Até breve.